1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, pois pelo 3º ano consecutivo Porto Alegre participa de um evento de videoarte que acontece em várias cidades do mundo. É o Day Without Art, ou o Dia Sem Com Arte. E a exibição vai ser na Cinemateca Capitólio. O projeto aqui é da Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade. E a gente recebe o Caio Klein, que é o diretor executivo lá da ONG, para nos contar, Caio, primeiro, como vai ser a exibição desse ano. Boa noite. Tudo bem? Obrigado pelo convite, por receber a Somos aqui no Redação TVE. Então, pelo 3º ano, a gente traz esse evento aqui para Porto Alegre, que é uma iniciativa de uma ONG de Nova York chamada Visual AIDS. E esse evento ele acontece, Simone, simultaneamente em mais de 150 espaços, né? Universidades, salas de cinema, espaços de arte por todo o mundo. E todo ano são feitas essas seleções de vídeos, né, que são produzidos por realizadores, né, pessoas vivendo com HIV e que tratam dessa temática de uma forma sensível, né? Então tem essas nuances de falar sobre um assunto importante que, né, a gente precisa tratar no mês de dezembro do ano todo, né, em uma forma de conscientização, mas através do sensível, né, através da arte. Então são 60 minutos, na Cinemateca, às 19 horas, como é que vai ser para chegar, para entrar? Isso, a partir das 19 horas a gente começa a exibição, então a gente pede que o público chegue um pouco antes para retirar as senhas, a entrada franca, obviamente, a gente quer que o máximo de pessoas, né, participe do evento, a gente faz uma breve discussão também, situando, né, essa exibição no Dezembro Vermelho, né, no mês de luta contra a AIDS. E lá, né, 3º ano, com essa parceria com a Cinemateca Capitólio. É claro, Caio, que aproveitando que tu está aqui com a gente, toda a experiência da Somos, de trabalho junto à questão de HIV e AIDS, a gente aproveita para conversar contigo um pouco sobre esse tema também, porque o Rio Grande do Sul ele tem uma posição num ranking nacional que é bastante incômoda, né? A gente tem alguns números da Secretaria Estadual de Saúde que nos últimos 5 anos a média anual de novos casos é de 3.225, já de diagnóstico de AIDS no Rio Grande do Sul chega a mais de 2.900 casos e 1.130 óbitos em 2022. Queria que tu falasse um pouco assim, sobre esse cenário e essa posição incômoda do Rio Grande do Sul. São números que nos preocupam, né, que nos convocam a sempre estar trabalhando nesse assunto, né? Como tu falaste, das 10 cidades com os piores índices de mortalidade por AIDS, 5 estão no Rio Grande do Sul, né? Então a gente pode falar de diversos indicadores, do número de pessoas com HIV, né, aquelas que vivem com o vírus, e a gente pode falar do número de pessoas que morrem em decorrência da AIDS, né? A gente teve um avanço estrondoso, né, nos últimos anos em termos de tratamento, mas ainda assim nós temos um número significativo de pessoas, né, que vêm morrer, né, por conta de falhas no tratamento. E Porto Alegre, né, é a cidade que tem o maior número, né, a maior taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, que é 6 vezes maior do que a taxa brasileira. E falando em Porto Alegre, tem a questão da própria região metropolitana de Porto Alegre também, né? Um estudo que foi realizado pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, mostrou que a gente não pode mais falar de um grupo de risco, né? Que a gente fala de uma epidemia que é generalizada, não existe mais um perfil. O que também mudou nesses últimos anos? Essa expressão, né, epidemia generalizada, ela tem sido utilizada, né, pelos estudiosos e também pelo movimento social, porque nós passamos de um momento lá nos anos 90 em que a prevenção, né, o enfrentamento do HIV, ele era muito focado em certos grupos, né? A Somos, ela é uma ONG que trabalha com pessoas, né, vivendo com HIV, mas é uma ONG que trabalha especialmente com o público LGBT. E nós continuamos trabalhando esse assunto pela importância, mas como tu disseste, né, a epidemia hoje ela é generalizada, né? Nós temos um aumento muito grande de mulheres, né, vivendo com HIV, de idosos também, é um grupo que cresce bastante, né,
o número de pessoas com HIV. E isso pode estar ligado a diversos fatores, né? A gente vai ter os estudos que são mais do campo da epidemia, mas a gente tem que ter mais estudos e discussão do campo comportamental. E pensando no comportamento, o que a gente pode dizer, assim, a gente sabe que tem características que são do povo gaúcho em relação, por exemplo, a falar abertamente essas questões, seja no casal, seja em casa, como é que isso envolve? Isso é central, né? A gente, nos trabalhos que a gente realiza, a gente costuma pensar, né? Existem diversos métodos de prevenção, né? A camisinha, as profilaxias, que a gente tem cada vez, né, que falar mais, tratamentos preventivos, né? A testagem frequente é um método muito importante, mas a informação, ela tem que ser o método central, né, na nossa estratégia de prevenção. Então, cada vez mais falar com a juventude, com adolescentes, falar com o parceiro, com a parceira, né? E pensar juntos qual é a melhor estratégia de prevenção. Porque se a gente pensar em 40 anos aí que a gente tem o vírus, assim, a gente hoje mudou, né? A gente tem um tratamento muito mais eficaz. A gente conversava antes de começar. Hoje em dia, 95% das pessoas são indetectáveis, as que têm HIV no Brasil. Ou seja, não é mais aquele coquetel do qual se falava do medicamento, mas a gente também, ao ter um tratamento mais fácil, talvez não está mostrando a importância que é evitar essa doença. Exato, é o que a gente falava, né, da nova geração, assim, né, pessoas que estão na faixa ali dos 16, 17, 18 anos, iniciando a vida sexual, muitas vezes não se preocupam mais com isso como, né, a gente se preocupava, como as pessoas que cresceram nos anos 90 se preocupavam, porque viam, né, de forma mais escancarada, né, as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo, as pessoas famosas, né, Os seus ídolos, né? Seus ídolos, né, passando por isso. Então, por isso que quando eu digo informação, é tanto informação técnica, informação sem julgamento, mas também a história do que aconteceu é importante a gente sempre abordar. E a gente não pode deixar de falar na ideia de prevenção das profilaxias, né? Tu disseste, hoje em dia está disponível no SUS e as pessoas precisam saber, muitos nem sabem como funciona a PEP e a PrEP, né? Exato, muitos não sabem, né? A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ela pode ser pedida em qualquer unidade, qualquer postinho de saúde. Então, se aconteceu algum acidente, se esqueceu do preservativo, se a camisinha rompeu, né, por qualquer motivo, você pode ir no posto de saúde e explicar a situação, pedir a PEP, né, é um direito, né, está disponível no SUS. E a PrEP é aquela que a gente toma antes, né, que é um tratamento preventivo. Também é disponível, é mais indicado para alguns grupos mais vulneráveis, mas as pessoas também podem, dentro da sua, né, prevenção individual e combinada, né, pensar na PrEP também como uma importante forma de prevenção. Porque a gente falava antes, né? A prevenção não precisa ser só um método e muitas vezes cada pessoa precisa estar protegida. Isso é uma ação individual nesse caso, né? Exato, é um cuidado de si, né? Às vezes a gente joga muito para o outro, né? Mas a gente tem que pensar a prevenção na sua forma coletiva, né? Que é quando a gente fala de campanhas, de informação, de acesso aos medicamentos, aos testes, mas também individual, né? Que é o que serve para mim, o que funciona para mim em termos de prevenção. E uma das questões, Caio, é a testagem, pois nesse domingo, abrindo o Dezembro Vermelho, a Secretaria de Saúde vai promover testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites. Vai ser na Travessa Passarinho, aquela ali que foi entregue agora no final de semana do lado da Casa de Cultura Mário Quintana, disponível para todo mundo. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Redação TVE. Obrigado.